Esse aqui é o JBL Wave Buds, mas antes de falar dele eu quero te mostrar o fone WAAW do Alok, que eu simplesmente comprei da JBL porque esse cara tinha um problema muito grande pra mim, que era o quê? Nas primeiras vezes isso não acontecia, mas quando eu emparelhava no celular a primeira vez e tirava o fone e colocava no ouvido, conectava direto, e quando eu colocava de volta na case, ele desligava automaticamente. Isso só foi por um tempo, depois parou de fazer isso simplesmente. E eu ficava muito pé da vida, porque a segunda vez que eu utilizava o fone estava sem bateria, eu tinha que carregar tudo de novo, tinha que pegar o fone de ouvido de um lado, botar no ouvido, segurar o botão por 2 segundos, ou não, por 4 segundos para poder ligar o fone, coloca o outro fone de ouvido aqui na outra orelha e faz isso de novo. Então, isso pra mim é uma encheção de saco muito grande, principalmente quando você está fora de casa, no ônibus. Isso aqui é quase impossível de fazer se estiver em pé, além de uma série de outros problemas que isso fica para depois. Mas foi por isso que eu comprei o JBL Wave Buds, exatamente para suprir essa dificuldade que eu estava tendo com o WAW, de tentar contar com ele e não conseguir. E ele simplesmente faz isso. Eu tirei aqui da case, coloquei no ouvido, conecta, coloquei de volta, desliga. É isso. Além disso, no próprio aplicativo da JBL, você consegue baixar e configurar algumas coisas aqui. Existe um modo chamado economia de energia. Você consegue escolher um tempo, acho que o mínimo é 30 minutos, de que se você não estiver escutando nenhuma música ou nada no fone de ouvido, automaticamente desliga ele. Sensacional. Esse é o áudio do microfone do JBL Wave Buds. Foi o que eu falei. Talvez você não esteja acostumado com isso, porque eu estava falando no microfone muito bom, e agora eu estou no microfone do fone de ouvido. Mesmo assim, ele é ainda melhor do que o fone de ouvido da WAAW do Alok. O microfone é alto e parece bem sensível, talvez não seja tão... Você não pode comparar com um microfone específico para poder fazer vídeo, mas pelo relatório do minha noiva parece que a gente está no quarto vazio com eco. Para ligação super tranquilo. O fone desse cara aqui, por exemplo, é pior do que o JBL Wave Buds, então para mim já está aceitável. Em relação ao delay, existem dois modos que a gente consegue mudar no aplicativo, que é o modo de áudio, onde ele preza a qualidade do áudio, e o modo vídeo, onde ele praticamente preza o delay. O que acontece? Eu deixei no modo áudio, fui escutar um podcast no YouTube e percebi que a sincronização labial do som e o que a pessoa tá falando tava realmente com um delay alto. Falei, ué, coisa esquisita, será que é assim mesmo? Aí eu fui ver que no aplicativo tinha esse modo vídeo e ativei. E realmente melhorou o delay, tá? E quando eu digo isso, melhorou um em comparação ao outro. E eu te mostro aí a minha comparação que eu faço de um modo com o outro. No modo de áudio... Agora está no modo vídeo. Lembrando, todos os fones de ouvido que eu citar por aqui vão estar nos comentários ou na descrição do vídeo, tanto JBL Wave Buds ou qualquer outra coisa. Se você comprar por esse link, ajuda bastante o canal a crescer por aqui e eu continuar fazendo conteúdos como este. Em relação ao unboxing, dentro da caixa vai vir o próprio fone de ouvido, vai vir o manual, vai vir um cabo USB-C laranjinha para poder a gente carregar a case, né, que vai comportar os fones e automaticamente carregar eles também. E também vem um saquinho com 3 borrachinhas que a gente consegue trocar, né, porque a gente tem com a borrachinha padrão, já vem com ela aqui. Inclusive essa aqui já encaixou muito bem na minha orelha, e existem dois pontos bem importantes em relação a isso. O primeiro ponto, se a borrachinha não for do tamanho da sua orelha, os graves da música vão mudar pra caramba, você vai perder qualidade. É bizarro. Não só nesse fone, mas nas maiorias dos fones que precisam da borrachinha. E a outra coisa, como é um fone que não entra tanto assim na orelha, se você não colocar a borrachinha certa, talvez ele possa cair. O de padrão já deu na minha orelha, já corri, já caminhei, não caiu, e realmente os graves são excelentes com as borrachinhas que eu tô tendo. Em relação à qualidade sonora, a gente vai ter um drive de 8mm em cada fone de ouvido. Eu gostei muito do fone com todas as músicas. Ele vai ter um equalizador onde você pode focar, por exemplo, um pouco na voz, um pouco no instrumental, ou até mesmo nos graves. Eu, Henrique, prefiro eletrônica, hip hop, trap, onde o grave pra mim é muito importante. E eu gosto dos sons da JBL em relação a isso. Só que eu gostei muito da equalização porque a gente consegue ter um som mais abrangente em todas as frequências, o que é excelente para a maioria das pessoas. A gente consegue personalizar de uma forma que já está pré-definida lá, ou você pode até mesmo criar a sua própria equalização. Em relação ao volume, eu vi algumas pessoas achando que tinha volume baixo. Eu tenho um fone JBL 710BT e quando eu conectei ele no celular, me pareceu baixo. Esse cara aqui já não me pareceu baixo quanto ao JBL 710BT, mas eu uso ele no volume de 90 a 100, porque eu gosto de volume alto. E se precisar, eu dou um toque no celular para baixar ou dou um toque aqui no fone da esquerda para poder abaixar o volume. Ele é bem confortável, eu não acho... Ele é meio esquisito quando você coloca a primeira vez, como todo fone intra-auricular que a gente coloca e fala assim, nossa, e para mim ele parece um feijãozinho. Então você coloca essa parte aqui do ouvido para baixo e a parte do feijãozinho para cima.
E nele próprio vai ter uma identificação se é para o lado esquerdo ou para o lado direito. Inclusive também que na case fala exatamente isso. A case ela é uma case magnética, uma vez que você coloca aqui, ó, vai fechar. Vou deixar aqui até de cabeça para baixo para você ver. O que inclusive também atrapalha um pouco. Um dos macetes que eu acho muito legal para você tirar da case, ao invés de tentar puxar assim, ó, com os 2 dedos que eu tô fazendo, você alavanca o fone para a direita e depois puxa ele. Eu tentei puxar assim pra cima quando o busão tava em movimento, eu tava em pé, não foi muito legal não. Então tá aqui o macete para você alavancar. Em relação à bateria, são 8 horas de duração de bateria no fone de ouvido, mais 24 horas da case, totalizando 32 horas de duração de bateria. O que para o tamanho disso aqui tá excelente. E lembrando, se toda vez que você utilizar o fone você guardar na case, que eu acho que todo mundo faz isso, você vai automaticamente carregar. A case vai ter um indicador de LED mostrando para você aqui na frente, até quando você tira ele vai te mostrar como é que tá a bateria da case. Então você consegue ter noção se a case tá com pouca bateria, com muita bateria, para poder botar para carregar ou não. Em relação ao exercício, como eu falei, eu dei uma corrida com ele, fiz uma caminhada, ele não saiu da minha orelha. Ele é IP54, ou seja, ele vai ter uma resistência contra projeções de água. Então você não vai conseguir afundar, você não vai conseguir caminhar na chuva, não é isso. Henrique, não dá para usar para academia? Cara, para mim eu acho que dá para usar para academia. Você não sua tanto assim na academia, a não ser que você faça esteira, mas mesmo assim ainda acho que é totalmente utilizável. Realmente eu só não recomendo para pessoas que vão caminhar na chuva ou algo perto da água. Esse fone de ouvido tem um Bluetooth de 5.2, o que eu acho super interessante, porque uma vez que eu conecto no meu celular, eu tenho um apartamento de 50 metros quadrados. Todo cômodo que eu for, não perde estabilidade, não perde conexão, continua mantendo a música tocando ali totalmente tranquilo. Claro, isso também depende tanto do fone de ouvido, quanto do dispositivo que está recebendo o Bluetooth, tá bom? Mas só para te dar um exemplo, eu uso o adaptador da Baseus Bluetooth no meu computador para utilizar com o fone JBL de 710BT. E quando eu vou pro meu quarto, já perco conexão. Diferente desse cara aqui, conectado no meu celular. E o 5.2 é praticamente um dos últimos, né? Então, para mim, ele é um fone mais novo, vai ter o Bluetooth 5.2 e é excelente nesse caso. Ele vai ter alguns botões de atalho padrão, que você tá vendo na tela aí, por exemplo, mas uma parada muito legal é que quase nunca eu vejo manual, tá bom? Eu só vejo manual para colocar no vídeo. É isso. No aplicativo, se você for em controle de gestos, lá vai aparecer todos os atalhos, o que você precisa fazer para ativar esses atalhos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então você consegue fazer coisas como passar música, retroceder música, aumentar volume, diminuir volume, atender ligação, rejeitar ligação, e além disso, dá para personalizar os comandos. Não é um por um, não chega nesse nível de customização, mas a gente consegue selecionar, por exemplo, eu quero que o direito seja só reprodução. Eu quero que o esquerdo a gente consiga colocar para o modo de som ambiente, já vou falar aqui que é isso, ou de talk through, ou alguma outra opção que tem ali na lista. A gente consegue ter esse controle além de poder consultar quais são os comandos. Existem 2 funções dentro do aplicativo que a gente consegue customizar e colocar lá, que é o modo som ambiente. O que isso faz? O fone pega o próprio microfone dele, que está recebendo tudo que está de fora ali, do ambiente, certo? E joga para o seu fone de ouvido, para você conseguir escutar, mesmo estando de fone de ouvido. Eu fiz isso como modo fofoca, mas para quem quiser utilizar tá super tranquilo. Se você customizar os atalhos lá no aplicativo, como eu falei, você consegue colocar isso para ativar no fone, com 2 toques, eu acho. E daí você ativa o modo fofoca e desativa o modo fofoca, super tranquilo. E o modo talk through, pelo que eu li no artigo, é praticamente um modo que você ativa e automaticamente diminui 20% da sua música para você poder conversar com uma pessoa que está perto ali de ti. A case tem uma proteção protegido contra spray de água quando é tilted, é tipo quando tá virado, 15 degraus verticalmente, pra ser muito específico. Outra função legal que eu achei também foi o localizador de fone. Como assim, Henrique? Se você tá conectado no seu fone Bluetooth JBL Wave Buds no seu celular e por algum motivo você perdeu ele, saiu da sua orelha, mas ele ainda tá conectado, você consegue selecionar essa opção e o fone vai começar a apitar. É literalmente isso, ele começa a apitar. Então você consegue fazer isso separado, tanto pro fone da esquerda quanto no fone da direita. O que é interessante pra gente não negar, né?